Colossenses capítulo número 1, dando sequência àquilo que nós já temos falado a respeito da vida nova, a respeito da maturidade, do amadurecimento, do crescimento. A gente pode usar todas essas palavras. A palavra de Deus, ela nos mostra claramente que cristianismo tem como fundamento Cristo, sua palavra, o verbo que se fez carne, ele é a palavra, ele é o verbo que habitou entre nós e agora habita em nós. E Jesus, ele veio para libertar o homem. Você vai me ouvir provavelmente nos próximos 32 anos. Há 32 anos a Comunidade da Graça está estabelecida em Governador Valadares. Começamos em 1989 e há 42 anos ela foi fundada pelo pastor Carlos Alberto Bezerra. E desde quando eu conheci a Comunidade da Graça, o que eu ouvi e o que eu experimentei foi um novo nascimento com fundamento, com base na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, libertando o homem do pecado, libertando o homem da sua natureza pecaminosa. Esta natureza permite a espíritos malignos possuírem, se apossarem do homem, fazendo dele um escravo do pecado. Pecado este que foi implantado na nossa vida, na nossa natureza, a partir da natureza de Adão. Adão transgrediu, pecou, o pecado entrou na vida dele e por meio da vida dele foi transmitido o pecado a toda a humanidade. Cristo veio para nos libertar do pecado que nos escraviza ou escravizava, se formos já livres, fazendo-nos uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo ser. Um ser que foi libertado, transformado, regenerado, nascido de novo. Por isso que se alguém está em Cristo, tudo se fez, tudo se faz, tudo é novo. As coisas antigas, as coisas velhas, a nossa maneira antiga de viver, de existir, de ser, de fazer, de escolher, de decidir, ela é trocada, mudada. Não deixamos de ser humanos, limitados, finitos, sujeitos ao pecado. Continuamos livres para decidirmos o que queremos. Porém, agora, em Cristo, pelo seu Espírito, pela sua palavra, nós podemos decidir viver uma vida nova. Uma vida onde as coisas velhas vão sendo despojadas, os maus hábitos, as velhas práticas pecaminosas, iníquas, ímpias, e agora nós vamos sendo renovados pelo poder de Deus, pelo seu Espírito, pela sua palavra, e podemos viver agora uma vida de santidade e justiça perante Ele, pela vida santa que habita em nós, porque nós fomos feitos agora templos do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo, nós somos feitos agora santos de Deus. É por isso que eu costumo cumprimentar a turma aqui no YouTube, logo quando iniciamos a nossa live, com bom dia, povo santo de Deus. Porque nós éramos pecadores e agora fomos feitos filhos de Deus, santos em Cristo Jesus. E este povo santo, que foi regenerado, nascido de novo, que experimentou a sua libertação pela fé,
confessando a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, firmando na fé, crendo que fiel é o que prometeu, o qual também o fará, este povo santo de Deus, ele agora busca a cada dia submeter-se à palavra de Deus. Então eu pedi a você que nesta manhã pudesse abrir comigo em Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9, para eu encurtar, mas só para você lembrar. Paulo diz no iniciozinho ali no versículos 13 e 4 que ele rende graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ele ora pelos colossenses, ele ora e diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Amor é uma escolha de fazer o bem, de desejar o bem, de se alegrar com o bem, com a vitória, com o sucesso, com a prosperidade do meu irmão. Que coisa assim prazerosa, que coisa gostosa, que coisa boa de se sentir, que sentimento bom é você poder sentir, ter a alegria, o prazer de celebrar a vitória, o sucesso, a prosperidade do próximo. Se tem algo que me traz satisfação, eu fiquei tão feliz ontem pela manhã, um amigo, não é da igreja, um amigo nosso, de longa data. E já tivemos muitos momentos importantes, e em muitos destes momentos eu pude servi-lo com uma palavra, com uma oração, com companheirismo. E ontem ele me ligou para contar uma bênção, algo maravilhoso que aconteceu na família dele, na casa dele. E eu falei: puxa, rapaz, eu estou me alegrando. Nós oramos por essa situação e hoje a gente vê a boa mão do Senhor prosperando vocês, abençoando vocês. E eu fiquei tão feliz logo pela manhã, fui compartilhar isso logo depois com a Áurea no nosso café. E é tão bom você se alegrar com a prosperidade do outro, com a vitória do outro, com o sucesso do outro. Isto tudo, meu irmão e minha irmã, é fruto do amor que nós sentimos e praticamos uns com os outros. E Paulo diz: eu oro porque a fé de vocês tem levado vocês à prática deste amor que tendes para com todos os santos. Por esta razão, ele diz no versículo número 9 aos Colossenses, capítulo 1, nós, desde o dia que o ouvimos a Epáfras, que foi lá para poder instruir e ensinar aqueles irmãos da igreja em Colosso, e ele diz: nós não cessamos de orar por vós e pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade do Pai, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isto aqui, meu irmão, minha irmã, significa que aquele que está em Cristo, que é uma nova criatura, na vida dele tudo se fez novo e ele vai crescer, ele vai evoluir não só espiritualmente, mas ele vai evoluir emocionalmente, ele vai evoluir no seu caráter, porque agora, como nós já falamos aqui outras vezes, o meu caráter, as nossas características, elas são agora moldadas, elas são agora desenvolvidas a partir do fruto do Espírito com suas virtudes. Então, tudo isso faz parte da nossa salvação, de uma salvação de algo novo, que não permite que nós sejamos agora mais sujeitados, dominados, governados pelo pecado, mas pelo Espírito Santo de Deus, na revelação da sua palavra, que nos conduz a este amadurecimento, a este crescimento. Nós não podemos continuar meninos, pessoas infantis, sem crescer, sem evoluir. E ele diz: eu quero que vocês transbordem. Paulo fala assim: olha, eu estou orando para que vocês transbordem de pleno. Pleno é pleno, pleno é abundante, é completo.
pleno conhecimento da vontade do Pai. Que esse conhecimento seja em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, irmãos, versículo 10 de Colossenses, capítulo 1. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, olha a palavrinha aí, olha, de novo, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo. Mude, meu irmão. Mude seu entendimento. Olhe as coisas, as pessoas, as situações, segundo o foco, o olho, o olhar, o ver, o enxergar de Deus, o nosso Pai. Como isso é importante, gente. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para agradar a Ele. Viver para agradar a Deus. Ai, Jesus, a gente precisa tanto disto. Quantas vezes a gente quer viver para agradar as pessoas, e o pior, depois a gente se arrepende, você sabe disso, né? Abre mão de tudo, às vezes, que não... Porque, irmãos, o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, é verdade, mas ele não deixa de se posicionar. Ele não deixa de se posicionar. Você e eu precisamos nos posicionar. A partir da nossa identidade em Cristo, nós vivemos para agradar, para glorificar, para exaltar, para sermos aprovados por Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo, evoluindo. Uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Ah, pastor, isso é coisa de autoajuda, isso é coisa de humanismo. Eu não sei o que você é, mas se você é um robô, esqueça tudo que eu estou falando. Mas se você é um ser humano, de sangue e carne, criado por Deus à imagem e semelhança dele, e confirmado por Jesus quando ele se fez sangue, carne, assumiu a nossa semelhança de homem. Se você é um ser humano, você precisa evoluir. É a teoria de Darwin. Não, meu irmão, é a teoria de Deus, é a teoria da Bíblia, que fala que nós podemos ser pessoas melhores a partir da vida ressurreta de Cristo em nós, da vida, da habitação do Deus Espírito Santo em nós, da presença abundante e rica da palavra de Deus em nós. Não tem nada a ver com evolução no sentido da matéria, mas é a evolução na perspectiva do poder de Deus, da sua palavra, do seu Espírito. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, revestidos com o poder que vem do alto. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O poder de Deus, o poder da sua palavra, segundo a força da sua glória, andando, vivendo de modo digno, em toda perseverança e longanimidade. Tem que ser perseverante, irmão. Não pode desistir, não pode abandonar a fé por causa de uma luta, uma provação, uma tentação, um desejo. Estes vêm e passam, gente. Com alegria. Com alegria. Nos 2 últimos anos, desde fevereiro de 2020,
quando iniciou-se, de forma pandêmica, esta situação do coronavírus sobre a face da Terra. Temos vivido tempos difíceis, de tristeza, de perdas irreparáveis, enfim, coisas terríveis. Mas veja, contudo, ainda assim nós podemos desfrutar da alegria do Espírito, a alegria que passa pela nossa alma, a alegria do Espírito Santo, que passa pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, emoções, e levando-nos além das circunstâncias humanas a uma experiência de desfrute e de alegria pelo Espírito Santo. Dando graças ao Pai. Ele diz, eu oro, a minha oração, meu clamor tem sido por isto. E eu dou graças ao Pai, porque Ele fez vocês idôneos, pessoas idôneas. Não são pessoas infantis, imaturas, não são nécios, não são pessoas que precisam de tutor, não são pessoas que precisam de alguém para vigiar. São pessoas que têm idoneidade, que podem assumir a responsabilidade dos seus atos, da sua própria vida, porque agora vivem para a glória de Deus, inteiramente para o agrado, para agradar a Deus. Ele vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Guarde isso no seu coração. A santidade de Deus, na sua palavra, ela se aplica à nossa vida. E aqueles que andam em santidade e justiça perante Ele, andam na luz da palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus me guia, e diante das minhas fraquezas, debilidades, inquietudes, incertezas, inseguranças, angústias, diante de todas as coisas que me trazem a possibilidade de problemas, de dificuldades, de fracasso, tristeza, derrota, diante de todas as situações que todos nós estamos sujeitos no dia a dia, ainda assim, a palavra de Deus nos leva a uma experiência em que a vida de Cristo, em que o seu Espírito habitando em nós, nos permite, nos oferece ainda a condição de nos alegrarmos nele, para que vivamos segundo a herança bendita, a herança imaculada, guardada nos céus para nós. Nós temos a vida eterna, nós temos o nosso destino, preste atenção nisso, meu irmão. Nós temos o nosso destino já estabelecido, a eternidade já guardada. Agora, quando a Bíblia diz que você pode viver dentro do plano, do propósito, é por isso que, apesar de eu entender a fala, a pronúncia, a colocação, como estímulo, como desafio, e eu entendo isto, quando as pessoas dizem, você é quem faz a sua história, você é quem cria o seu destino. Eu entendo as colocações, eu não estou aqui dizendo que elas não possam ser feitas. Mas é importante entender que para nós, os cristãos nascidos de novo, sim, nós vamos experimentar o melhor do nosso destino, o melhor da nossa história, não porque nós vamos fazer, mas porque nós vamos usufruir, desfrutar do que Deus já fez, mediante a nossa obediência à palavra. Aí sim, eu concordo que
em obedecendo a palavra de Deus, me submetendo à palavra de Deus, em obediência aos princípios bíblicos e cristãos, sim, neste ponto, com este foco, dentro desta perspectiva, eu vou experimentar, melhor do que dizer eu vou fazer, eu vou experimentar o melhor de Deus na história que Ele já propôs para mim. A minha história é a história que Deus fez para mim. Os planos que Deus tem para mim são planos de paz, de um futuro maravilhoso. E para eu desfrutar, viver estes planos de Deus, esta história de Deus, eu preciso obedecer à sua palavra, me submeter à sua vontade. Quando eu faço isso, obviamente, eu vou viver o melhor de Deus. E lembre-se que o melhor de Deus sempre está por vir. Então, somente andemos segundo a sua palavra, possamos viver à luz da sua palavra e desfrutar de tudo que Ele tem para nós em todas as áreas: espiritual, emocional, psíquica, mental, física, orgânica, profissional, conjugal, familiar, relacional, ministerial. Tudo Deus tem, já fez, já está pronto. Eu preciso, em oração, na intimidade com Ele, pedir revelação, direção e me posicionar segundo os princípios da palavra de Deus.